Olá, gente, tudo bem, galera? Tá? Meu nome é Alan, nós vamos fazer das primeiras impressões da prova de PF e escrivão, tudo bem? As minhas questões, direito constitucional, 96 até 101, 96 até 101, 6 itens, tudo bem? Para você conseguir pegar a prova, para você poder analisar e tudo mais, tá? 2 questões de direitos e garantias, artigo 5º, uma de poder executivo, 2 de segurança pública, né, e uma de ordem social, beleza? Tá? Então, prova a princípio tranquila, 1 ou 2 itens que podem, dos 6, 1 ou 2 itens que pode ser que dê alguma discussãozinha e tudo mais, tá certo? Não que esteja errado, mas pode dar discussão aqui, tá? Vamos lá? Olha só, primeira, diz assim, a respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes de acordo com a disposição da Constituição. Beleza? Questão 96, tá? Escrivão da Polícia Federal. Eu não sei se aqui tinha outras numerações e tal, eu vou falar a partir da 96, que é a prova que eu tenho. Conforme a Constituição Federal, admite-se a perda dos direitos políticos na hipótese de cancelamento da naturalização por decisão administrativa definitiva. Perda de direitos políticos na hipótese de cancelamento da naturalização por decisão administrativa definitiva. Veja só, essa resposta está errada. Perda dos direitos por cancelamento da naturalização por decisão administrativa definitiva, tá? Então, veja só, ele perde a naturalização, perda de direitos políticos é o 15, inciso, é o artigo 15. 15, inciso 1º, diz que ele perde por cancelamento por decisão judicial, transitada em julgado, tá? E de qualquer forma, você não perde a naturalização por decisão administrativa, você perde por decisão judicial. 12, parágrafo 4º e o 15, inciso 1º. Tudo bem? Tá? Então, essa aqui está errada. Tranquilo? 2. Ó, essa aqui pode ser que eles, mas a princípio, a UNB já fez pelo menos 2 perguntas mais ou menos nesse estilo. Acho que uma em 2011, uma em 2010, ou 2011 e 2012 sobre isso. Tá? Então, vamos comentar a ideia. Considere que a Polícia Federal tenha recebido denúncia anônima a respeito de suposta prática delituosa inserida em seu âmbito de investigação. Nessa situação, o órgão não poderá investigar, visto que a Constituição veda expressamente o anonimato e a consequente deflagração da percussão penal com fundamento na referida denúncia anônima. Então, a ideia, há uma denúncia anônima, há uma investigação e ele diz que não pode investigar, não pode começar uma persecução penal, ela não pode começar por uma denúncia anônima. Então, cuidado aqui. É verdade que você não pode, há um julgado do Supremo, Celso de Mello, dizendo que você não pode começar a investigar ou deflagrar a persecução penal, mas a persecução penal é um inquérito ou um processo judicial, por denúncia anônima. Você não pode, tá, abrir um inquérito com base nisso. Mas o problema da questão, gente, é disso aqui. Ó. Diz que o órgão não poderá investigar. Aí eu acho, tá? Então veja só, veda o anonimato, veda, 5º, inciso 4º. E não pode deflagrar a persecução penal com base em denúncia anônima. Isso não pode, tá? Isso está certo. Mas o problema é essa frase até a vírgula. Nessa situação, o órgão não poderá investigar. Ora, você tem lá o 181 lá, o Disque Denúncia. Então, eles investigam com base nisso. Então, acho que por conta disso aí, ó, esse que não pode investigar, vai estar errada. Porque pode investigar. Ela não pode deflagrar a persecução penal. Não pode deflagrar a persecução penal. Isso sim, mas esse não pode investigar, acho que eles vão considerar errado por conta disso. Tá? Temos que esperar o gabarito, com o gabarito aí, eventualmente, algum recurso com base nessa questão. Tudo bem? A próxima, 98. À luz do disposto na Constituição, julgue o item abaixo a respeito dos crimes de responsabilidade do Presidente da República.
Nos crimes de responsabilidade, o presidente da República ficará suspenso de suas funções após a instauração do processo pelo Senado. Veja, o presidente, ele fica afastado das funções em duas situações. Se for crime comum, a partir do recebimento da denúncia ou queixa-crime. E crime de responsabilidade a partir da instauração do processo. Realmente essa aqui está certa, tá? Essa aqui é verdadeira. Artigo 96, caput. Caput do 96, beleza? No caso do crime de responsabilidade, é a instauração do processo. Tranquilo? Vamos aqui, 99 e 100, sobre competência da Polícia Federal, artigo 144, tá? Diz assim, julgue os próximos itens relativos à defesa do Estado e das instituições democráticas. 99. A apuração de infrações penais cometidas contra os interesses de empresa pública federal insere no âmbito da competência da Polícia Federal. Verdade, verdade. Tá? 144, parágrafo 1º. A Polícia Federal investiga bens e serviços da União, autarquias e empresas públicas federais. Não é toda a administração direta, mas a autarquia pública federal, sim. Tá? E empresa pública federal, sim. Caixa Econômica. Se for a Caixa Econômica, é a Polícia Federal. É uma empresa pública federal. Artigo 99, perfeito, verdade. Tudo bem? Questão número 100 também da segurança pública. Considere que determinada lei ordinária tenha criado órgão especializado para perícia e tenha inserido no rol dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Nessa situação, a lei estará em consonância com a Constituição, o qual admite expressamente a criação de outros órgãos públicos encarregados da segurança pública, além daqueles previstos no texto constitucional. A princípio não, viu gente? A princípio não. Eu já vi até estados que criam essa situação, mas a princípio não pode não. Aquele rol é números clausulos. Os órgãos da segurança pública que estão elencados lá no 144, quem faz parte da segurança pública? Faz parte a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal. Esse rol é taxativo. Números clausulos. A UNB já tinha perguntado isso em outras vezes, se o DETRAN poderia criar órgão de segurança de trânsito, se poderia entrar nos órgãos da segurança pública. A princípio não, essa aqui está errada, tá certo? Tá? Até porque o texto não fala na forma da lei, tá? Você pegar o 144. Beleza? Então, gente, vamos lá? Para a última questão minha aqui, questão 101. Diz assim, no que se refere à ordem social, julgue o item seguinte. A Constituição Federal reconheceu aos índios, estou gravando domingo à tarde, né? Então, a Constituição Federal reconheceu aos índios a propriedade e posse das terras que tradicionalmente ocupam. Veja só, a posse sim, a propriedade não. Essa propriedade pertence à União, são bens da União, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. O problema é que diretamente na parte de ordem social, lá o 231, que vai falar do índio, ele fala só que o índio vai ter a posse e usufruto, tá? A posse e o usufruto. Não fala da propriedade. Então, eu acredito que eles não vão anular por causa disso e tudo mais. Mas aonde diz que é bem da União, é no artigo 20, inciso 11. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, aqui, eventualmente, poderia caber algum recurso nesse sentido. Mas, o que acontece é o seguinte, que no 231, que diz acerca dos índios, está dizendo que ele tem a posse. Em nenhum momento diz que ele tem a propriedade. Tá certo? Quer dizer, então, na hora que ele diz aqui que tem propriedade, está errado, e eu não acredito que a UNB anule por causa disso. Tá? Mas aonde está dizendo que é a posse, que é a propriedade, é no 20, inciso 11, que não está no programa. Tudo bem? A prova, assim, ó, apesar dessa que teve uma jurisprudência, as outras 5 textos basicamente literais aqui da Constituição, e mesmo essa jurisprudência era uma jurisprudência que a UNB já perguntou 1 ou 2 vezes.
tá? Então, nenhuma novidade aqui, tá? Pergunta, uma prova mais ou menos dentro do padrão ali, nenhuma dificuldade, imagino que o cara que estudou bem conseguiu ir bem nessa prova, beleza? Vamos para a última questão minha, questão 101. No que se refere à ordem social, julgue o item seguinte. A Constituição reconheceu aos índios a propriedade e posse das terras que tradicionalmente ocupam. Veja só, posse sim, propriedade não. Se você pegar o 231, ele não fala em propriedade, tá? Então, eu acredito, aonde ele diz que é a propriedade da terra dos índios, é no 20, inciso 11. Aí alguém vai falar, mas o 20, inciso 11 não está no programa, Alain. Verdade, não está no programa. Então, caberia recurso? Acredito que a UNB não vai anular, porque o 231 que está no programa de vocês, ele fala simplesmente de posse. Se em nenhum momento ele falou em propriedade, você não pode considerar que a propriedade seja dos índios, tá certo? Então, não acredito que vá anular por conta disso, beleza? Tá? Então, propriedade está errado, posse sim, tá? Posse e uso, tá? Os índios têm a posse e uso, está lá no 231. Beleza? Acredito que a prova vocês tenham ido adequadamente bem, apesar dessa de jurisprudência aqui, é uma jurisprudência que a UNB já perguntou pelo menos 2 vezes aí, tá? Então o resto era tudo texto literal, tá? 85, 144, artigo 5º, aliás, artigo 5º não, né? Perda dos direitos políticos, artigo 15, denúncia anônima, esse é o artigo 5º, inciso 4º. Acho que deu para ir bem, deu para ir tranquilo nessa prova, né? Qualquer coisa, vamos esperar o gabarito definitivo, segunda ou terça, vindo esse gabarito, se tiver algum recurso, a gente apresenta lá para vocês. Beleza, gente? Agora, descansar e beija muito. Valeu? Tudo de bom!